Oi pessoal, sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro. Estou aqui para continuar respondendo junto com vocês as principais dúvidas sobre investimentos que a gente vê na internet. Então antes disso eu queria te pedir para se inscrever no canal e também ativar as notificações, assim você vai receber todos os conteúdos que a gente produz aqui na Toro. E com isso vamos começar então com a primeira pergunta. Primeira pergunta é: o que é reserva de emergência? Bom, reserva de emergência é uma parte da sua carteira que você deixa separada. Você vai estar investindo ela em ativos que são muito líquidos, ou seja, quando você pede o resgate, imediatamente eles estão disponíveis, e também muito conservadora. Essa parte ela vai estar ali para fazer frente a qualquer evento inesperado. Vamos dizer que você tem um problema, seu carro quebrou, um problema de saúde de alguém da família, qualquer coisa nesse sentido. Você quer ter aquela confiança que aqueles recursos estão imediatamente disponíveis para fazer frente a qualquer evento inesperado. A próxima pergunta é: por que ter reserva de emergência? E essa é uma pergunta interessante porque ela se divide em duas partes. A primeira, como a gente já mencionou, é para fazer frente então a eventos inesperados. Você quer ter aquele recurso que está ali separado e com resgate imediato e baixa volatilidade. A segunda é o seguinte: quando você está investindo para o longo prazo, é importante você ter essa reserva separada e isso aí você olhar de uma maneira distinta do resto da sua carteira. Porque a sua carteira de longo prazo, muito provavelmente, ela vai ter volatilidade, ela vai ter quedas, ela vai ter altas e no longo prazo, sim, ela vai te ajudar a construir o seu patrimônio. Mas você saber que o tempo todo você pode contar com a sua reserva de emergência, caso algo aconteça, isso te dá muito mais tranquilidade e muito mais resiliência, ou seja, você vai passar melhor pelas oscilações de mercado no que é a sua carteira principal. A gente entra na prática agora com essa pergunta: onde investir para a reserva de emergência? E aí, por definição, a gente está falando de renda fixa conservadora, tá? Então a gente não quer risco na reserva de emergência. Não pode ter fundo imobiliário, não pode ter ação, não pode ter fundo multimercado, investimento exterior, nada disso. Vai ser a reserva que vai estar, então, ou num CDB com liquidez diária, ou no Tesouro Direto Selic, ou então num fundo de renda fixa conservador. Essas são as três opções. Você lembra que sempre você não vai estar preocupado em rentabilizar de uma maneira agressiva o seu patrimônio na reserva de emergência, mas sim garantir que aqueles recursos estão disponíveis a qualquer momento e que você não tem oscilações naquele patrimônio. Então, com isso, a gente seleciona esses três candidatos para fazerem parte da sua reserva de emergência. Próxima pergunta é: qual o melhor investimento para a reserva de emergência? E essa é uma pergunta que não tem uma resposta muito certa. Acho que aqui todas as três respostas que eu vou mencionar estão certas. Você pode ter isso então no Tesouro Direto Selic, você pode ter isso num CDB ou qualquer outra emissão financeira até o limite do FGC, que são R$250 mil e com liquidez diária, ou você pode ter um fundo de renda fixa conservador, um fundo DI também com resgate imediato. Qualquer um dos três vai te atender extremamente bem. A gente vai então para a pergunta final, que é: como fazer uma reserva de emergência? A sugestão que eu dou para você é que utilize então a live da assessoria da Toro, que está ali à disposição para você, para tirar essas dúvidas, para dar a mão e ajudar você a fazer essa composição. A Toro, além disso, ela tem taxa zero, então você não vai pagar nenhuma taxa, você tem o cashback em fundos, além de ter toda a seleção de ativos que vai estar ali gratuita para você. Então aproveite todos esses recursos da Toro justamente para te ajudar não só a compor a sua reserva de emergência, mas também para montar a sua carteira de investimentos para o longo prazo. Bom, pessoal, essas foram as perguntas de hoje, então. Aqui em cima tem um link para você continuar acompanhando essa série. A gente vai estar aqui fazendo outras interações, respondendo mais perguntas sobre investimentos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço se vocês derem um like no vídeo também. Isso aí vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também os comentários. Os comentários sempre ajudam a gente a entender quais são demandas que vocês têm, assuntos que vocês queiram discutir que a gente não tem abordado aqui. Tá bom? Um abraço então e até a próxima.